Foi com muita tristeza que eu tomei conhecimento, através do jornal Correio de La Sera, nas palavras do cardeal Ruini, da morte do Papa Emérito Bento XVI. Eu dou a César o que é de César. Não era por ele ser católico apostólico romano que eu não o reconheço como um grande teólogo. A morte dele encerra o ciclo dos grandes teólogos da nossa era. Não tem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, e eu tenho um pensamento gravado no site Pensador, que diz o seguinte: um ser humano educado incomoda muita gente. Um ser humano culto incomoda muito mais. Um ser humano fiel às suas convicções incomoda muita gente e muito mais. O cardeal Ruini deixa claro que o Bento XVI era um homem culto, era um homem extremamente educado, extremamente fino. Ele não impunha as suas convicções. Como professor, ele tentava convencer a pessoa de que ele estava falando a verdade. Ele nasceu com o nome de Joseph Aloysius Ratzinger, no dia 16 de abril de 27, numa cidade chamada Marktal, na Baviera. Era filho de um gendarme chamado Joseph. A gendarme era uma polícia qualificada. E de uma senhora, dona de casa, chamada Maria, nascida Partner. Ela nasceu no Tirol do Sul, hoje o Tirol do Sul é italiano. Ele foi batizado, pequenininho, foi batizado na igreja de São Oswald, uma igreja católica, da mesma cidade em que nasceu. Portanto, era uma família católica em meio ao mundo nazista. Isto era uma coisa terrível, porque o catolicismo não apoiava o nazismo. Quem apoiava o nazismo era o luteranismo. Ele, pequeno, ele tinha um tio que teve grande influência na família. Ele chamava-se Georg Ratzinger. Esse Georg era um teólogo, um professor de teologia, um político, com obras consagradas na Baviera, que era um reformador social e achava que os evangelhos e a doutrina social da igreja da época, que combatia o comunismo claramente, era o único meio para amenizar a pobreza, para resolver muitos dos problemas da pobreza. Serviu de paradigma, de exemplo para o pequeno Joseph. O pequeno Joseph viu o cardeal Michael von Falkenhaber visitar a sua cidade, a sua igreja, e ele era um daqueles que estava na comissão para levar flores ao cardeal. Quando ele viu o cardeal, ele levou um impacto tão grande que disse: eu quero ser um cardeal, eu quero ser um padre, eu quero ser um cardeal. Os pais colocaram ele e o irmão Georg no seminário. Eles foram para o seminário, tomaram ordens. Enquanto o irmão parou na fé, na carreira, Ratzinger continuou a estudar, acabou se tornando um teólogo, um professor de teologia, que foi considerado um dos melhores professores de teologia da Alemanha de todos os tempos. Quer dizer, ele era um gênio teológico. Muito mais do que Lutero. E as aulas dele levavam um grande número de estudantes, porque ele revolucionou o modo de dar aula.
Ele era um homem muito fino, muito austero, muito elegante, como diz o próprio cardeal Ruini, e aquilo cativava as pessoas. Bom, ele veio o Vaticano II, e o Concílio do Vaticano II, e ele assessorou o chefe da missão alemã, da Igreja Alemã. A Igreja Alemã estava muito assanhada para fazer reformas. E ele escreveu o discurso que o líder o cardeal líder da comissão da igreja leu. Mas a coisa caiu de tal maneira que a Cúria Romana se rebelou e disse: não pode ser. E daí em diante, o Concílio do Vaticano II perdeu totalmente seu objetivo de conseguir novas vias para a igreja. Mas mesmo assim, o Papa Paulo VI viu nele um sujeito tão genial que o convocou para ajudar a fazer uma das constituições apostólicas que saiu do Concílio Vaticano II. O Papa Bento XVI era cristocêntrico, ou seja, ele amava a Igreja de Cristo. Isto, em meio à Cúria Romana, era uma coisa terrível, porque eles se consideram mariolatras, ou seja, Maria é o centro da Igreja. Eles deturparam, durante esses 2000 anos, a Igreja de tal maneira que Maria é o centro da Igreja, Cristo é o centro da Igreja. Ratzinger, Bento XVI, como teólogo, ele defendia Jesus Cristo. E para ele a igreja era Jesus Cristo, o corpo místico. Escreveu 3 livros sobre isso, que ele mesmo considera que é o ápice, o máximo da sua carreira de teólogo. Jesus de Nazaré, Jesus da ressurreição até a ascensão, um outro Jesus, que era o testemunho dele com Jesus. Ele acreditava em Jesus. E por ele acreditar tanto em Jesus, que ele começou a ter resistência dentro da igreja. O principal rival dele chama-se Cardeal Bertone. O Cardeal Bertone reformou um apartamento de 500 metros quadrados em Roma, de propriedade da igreja, com dinheiro de esmola, dinheiro que era para um hospital, e adornou com obras de arte do Vaticano. Aquilo para Bento XVI foi um tapa na cara, porque ele era um homem humilde. Ele era um homem humilde. Ele, como Papa, se adornava como Papa, mas era um homem humilde. Depois, o Bertone faz isso. Aí o Bertone, enquanto ele está escrevendo sobre Cristo, o Bertone diz: a igreja não é cristológica, a igreja é mariolatra. Quer dizer, de posição frontal a ele. Depois, o Bertone se mete com o Banco do Vaticano, e aí aparece um escândalo danado de dinheiro, uma confusão. Abalou Bento XVI. Depois, ele tinha sofrido como arcebispo de Munique, que foi antes de ir para Roma, ele tinha sofrido com a história de pedofilia. Dizem que ele encobriu uma pedofilia lá no tal. Mas foi provado que ele não tinha coberto nada. Eram os inimigos dele dentro do arcebispado que estavam fazendo fofoca. Ele sofreu tanto com essa história de pedofilia que quando chegou para ele, como Papa, que a pedofilia dentro do Vaticano era muito grande, que convocavam michês romanos para dentro do Vaticano, principalmente africanos, aquilo mexeu com a cabeça dele, que foi uma tristeza. Ele lembrou o sofrimento dele em Munique. Aí ele tinha o Bertone contra ele com a história do mariolatismo. O Bertone fazendo fatos
desagradáveis no Banco do Vaticano. Essa história da pedofilia. Ele já estava doente, ele já tinha pedido a João Paulo II para liberá-lo de ser seu ajudante, seu assessor, porque ele estava velho, ele não estava aguentando mais. Ele queria ser estudioso, que ele era mesmo estudioso. Aí, quando isso aconteceu, ele se viu sem forças. Disse, bom, eu não tenho forças. Reuniu um consistório e disse, olha, eu estou renunciando. Renunciou e foi para Castelo Gandolfo até o novo Papa ser eleito. Aí, a gente já sabe o que aconteceu. De um teólogo maravilhoso a um argentino pé de chinelo. Porque argentino já é pé de chinelo. Um argentino pé de chinelo. Eu fico extremamente triste com a morte de Bento XVI. Eu tenho uma profunda admiração por esse homem. Uma profunda admiração por um sujeito que se dedica ao estudo das coisas de Deus. Eu sei por mim que eu não conseguiria ser um pastor de igreja, pastor titular de igreja, porque eu não saberia administrar. Eu prefiro estudar. Eu prefiro conhecer através do estudo. Eu não saberia administrar uma igreja, fazer gabinete pastoral, isso é uma coisa. Mas administrar a igreja, eu não saberia. Por isso que eu nunca quis ser pastor. E eu entendo ele. Ele era um estudioso. Ele era um professor, ele gostava da aula, ele gostava de estudar. Ele, como Papa Emérito, escreveu lá um artigo que é tão impactante que o Vaticano publicou agora, porque ele é uma coisa genial. Vocês não fazem ideia, para um homem que gosta de estudar como eu, como é triste, como traz tristeza ao coração a morte de Joseph Aloysius Ratzinger. Minha mulher conhece o alemão, então ela me critica e me tenta auxiliar em falar o nome certo, mas eu não consigo. Até porque minha boca não dá, meu rosto não dá para falar certas palavras mais. Vocês não sabem, meus amigos, minhas amigas, que grande homem o mundo perdeu. Mas espero que com as minhas palavras vocês passem a conhecer e a respeitar o último grande Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Um Papa que realmente tentou botá-la nos trilhos e trazê-la de volta ao caminho de Jesus. Que o Senhor a receba no seu regaço, com todo amor e carinho, com o mesmo amor e carinho que ele dedicou a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.